Sejam bem-vindos a um novo episódio do LabCom. Hoje comigo tenho Mafalda Cruz, radio-oncologista e sexóloga, fundadora da página Mafalda Cruz MedSex. Olá, Mafalda! Olá! Ao lado da Mafalda temos a doutora Irina Ramilo, ginecologista e obstetra, fundadora da página A Ginecologista da Melhor Amiga. Olá, Irina! Olá! É um prazer ter comigo estas duas médicas bonitas, inteligentes e mad influencers. Portanto, tudo para correr bem neste episódio que vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Estão prontas, meninas? Claro que sim, bora lá. Bora lá. Então, aí para casa, no trânsito, onde estiverem, vamos começar com a primeira pergunta. Mafalda, vou-te fazer uma primeira pergunta e depois, Irina, completa se assim achares que é possível. Falamos de infecções sexualmente transmissíveis, sabemos que são subdiagnosticadas principalmente no norte da Europa e também na União Europeia, portanto em Portugal. Quais são para ti as doenças, infecções sexualmente transmissíveis mais comuns e dentro destas, quais são as barreiras que existem para as pessoas não terem o diagnóstico feito? Daquilo que se sabe, as infecções sexualmente transmissíveis, não sei se queres começar já por esclarecer o termo. Exato, até porque eu próprio disse ISTs, mas depois disse ali doenças. Exatamente, até há bem pouco tempo costumava-se dar o nome de doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, e passou, hoje em dia o termo será infecções sexualmente transmissíveis e isto vem também no sentido de combater um bocadinho o estigma em relação a estas infecções, que já vamos falar sobre isso, mas porque na verdade isto trata-se de uma infecção e que nem sempre se traduz numa doença. Isto para passar a mensagem, e acho que se houver alguma coisa a reter deste episódio, eu gostaria que fosse as pessoas ficarem com a noção de que estas infecções são muitas vezes silenciosas e assintomáticas e, portanto, não faz sentido chamarmos de uma doença, porque as pessoas não estão doentes, têm uma infecção. Posto isto, e é uma grande introdução. Sim. Respondendo à tua pergunta, as infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes são clamídia e a gonorreia, sexo, a sífilis. A questão é que tem-se visto um aumento exponencial de casos de infecções sexualmente transmissíveis, é global e no nosso país também. Portanto, temos visto um aumento grande nos últimos anos. Porquê? Quais são as barreiras que existem para este subdiagnóstico, no fundo? Não sei se a Irina quer completar alguma coisa, mas em termos de barreiras nós identificamos várias. E são mesmo várias barreiras ao diagnóstico. A primeira barreira é que, como eu estava a dizer, estas infecções são silenciosas, portanto muitas vezes as pessoas não sabem que têm a infecção. Temos uma barreira grande relativamente à predisposição das pessoas para fazerem screenings regulares. É verdade. Não existe esta consciencialização, não existe esta sensibilização. Na minha opinião, enquanto cidadã e enquanto sexóloga, temos uma educação sexual muito precária. Paupérrima mesmo, sim. Muito insuficiente, tanto muito em termos clássica de até. Quantidade como em termos da qualidade. A educação sexual continua a ser muito virada para a abstinência sexual, para os perigos, em vez de informarmos bem as pessoas, em vez de, é o que nós chamamos de educação sexual abrangente, que inclui várias dimensões da sexualidade, não só os perigos Claro que sim. de uma vida sexual ativa, e portanto, havendo falta de informação e falta de consciência, as pessoas não têm muitas vezes noção da importância dos screenings, da responsabilidade social também que exige. Que envolve o diagnóstico. Que envolve o diagnóstico, não é? Eu saber que tenho uma infecção e a responsabilidade social que isso me dá, não é? De informar outras pessoas com quem me envolvo. Tudo isto acabam por ser barreiras. Que parte por aí. Eu vou pegar numa das coisas que a Mafalda disse e vou chutar para ti, Irina. Educação nas escolas, saúde sexual escolar. Sendo tu ginecologista, tens muito o primeiro contacto no início da vida sexual ativa das miúdas de Portugal. Sim. Mas é uma que questão achas de em procura, relação a... não é? Exato. É preciso que os adolescentes procurem, não é? Parece que não há um programa de rastreio instituído no nosso país. E a maioria das vezes destas infecções, nomeadamente a clamídia na série, são exames que são caros. E, portanto, tem que haver um programa de rastreio instituído, claro que instituído nas instituições com
com o papel do governo nesse sentido, de nos centros de saúde e nos cuidados primários, que são os primeiros profissionais de saúde nesta população, de conseguirem fazer estas análises. Depois também acho que há o estigma, não é? É preciso nós, então, profissionais de saúde, perguntarmos se as pessoas querem fazer o rastreio. A própria pergunta implica tensão, não é? Sim, implica, não é? Implica que nós quer fazer serologias, quer fazer rastreio de infecções sexualmente transmissíveis. É já parece que a população, e nós com a nossa educação paternalista portuguesa, não é? Acabamos por, parece que é passar a barreira da intimidade, não é? Certo. Quase proibitivo, quando no fundo é uma coisa tão normal. E eu acho que tem a ver também com o uso do preservativo cada vez é menor, não é? E é menor porque há uns anos havia o HIV, que se tornou uma doença que não é curável, mas que é tratável, que as pessoas acabam por não morrer dessa doença, e há uns anos atrás era o medo de morrer do HIV, certo. E portanto toda a gente tinha o preservativo como se uma arma, método, o escudo, não é? Mas é exatamente isso que me dizes. Porquê é que algumas pessoas resistem tanto ao uso do preservativo, sabendo nós que nos ajuda imenso? Sim, na adolescência já é difícil a introdução de um preservativo, e eu acho que também passa por a educação sexual nas escolas não estar instituída, certo. E não haver uma abertura de falarmos destes temas. E depois estas infecções também se tem surgido um aumento, porque também com mais divórcios, mais parceiros sexuais, e também há a verdade que há um receio de, no uso do preservativo, não haver tanta ereção por parte do homem, não ajudar de haver uma barreira nesse sentido. Mas aí temos depois toda a panóplia. Nós vamos voltar à parte do prazer, do desejo, que é tão inato a nós e é bom e devemos falar dele. Vou-vos agora fazer uma pergunta um bocado mais de 2025. As aplicações de encontros, não vou dizer os nomes, não vamos fazer publicidade, mas vieram também aumentar ou pôr o pé no charco quando nós falamos de infecções sexualmente transmissíveis? O que me dizem? Então, nós podemos ter aqui duas perspectivas. Sim. Olhando pelo lado positivo e também pelo impacto positivo que as dating apps podem ter, hoje em dia nós vemos também que é incutida, ou algumas aplicações sentem já essa responsabilidade também de fazer alguma consciencialização, de promover o diálogo sobre ISTs entre os seus utilizadores, de promover o diagnóstico precoce e até a partilha de resultados de infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, parece que algumas aplicações já têm essa consciência e de facto isto é feito. Por outro lado, temos aqui um efeito mais negativo, digamos, que é o facto de estas aplicações também fazerem com que haja uma facilidade de encontros de sexo outra forma casual, não haveria. Exatamente, sexo casual, de se encontrarem novos parceiros e, portanto, aumentando o número de parceiros sexuais e de encontros sexuais, eventualmente aumentamos o risco de, eventualmente aumentamos o risco de ter uma infecção sexualmente transmissível. Também se nota algum estigma em relação à partilha dos resultados, certo. Ou seja, temos aqui, isto é uma balança, não é? Porque também, por outro lado, as aplicações estigmatizam muito a partilha de resultados sobre infecções sexualmente transmissíveis, portanto, tanto pode correr bem como pode correr mal. Portanto, falavas aqui de campanhas. Irina, vou falar-te e vou perguntar-te, achas que as campanhas atuais são de facto eficazes, sejam elas através destas grandes plataformas que são as dating apps? Provavelmente já tens lá muitos bebés ou muitas gravidezes, Tinder, pregnancies, e vamos agradecer porque precisamos desta natalidade a subir, mas consideras que de facto falta que as campanhas sejam impactantes, que cheguem à população mais adolescente, que não seja apenas um folheto? Sim, eu acho que eu diria-te que campanhas, não é? Exato. Nós olhamos e pensamos, que campanhas estás a falar, não é? Não há praticamente campanhas e estas questões, mesmo quando nós falamos,
são muito bloqueadas. Eu lembro-me na minha página a primeira vez que falei do Tinder e que falei de tudo o que existia, porque eu própria tinha curiosidade, foi quando eu perdi o maior número de seguidores. Portanto, para veres, não é? E depois achei graça porque alguns casais com que eu já tinha feito partos que me disseram: nós somos casal Tinder. É incrível. Mas depois, por exemplo, o próprio casal veio à minha consulta e eu falei a brincar: então somos casal Tinder, e eles sentiram-se... Não há que ter isso, pois, não é? Não é? É uma coisa positiva. Pronto, e nós falámos do assunto e eu senti-os retraídos, é engraçado. Okay. Portanto, eu acho que é falarmos as coisas abertamente e começarmos logo nos adolescentes a falarmos. As campanhas são importantes e se calhar tem que passar um bocadinho por redes sociais e porque hoje em dia são é o veículo, não é? O que os adolescentes consomem. É o antigo jornal. É? Só que a antiga telefonia. Sim, mas temos depois as duas partes, não é? Temos o que é verdade e o que é mentira, não é? Porque nas redes sociais depois temos toda uma panóplia de coisas que não são verdadeiras. Mas estávamos a falar até da apresentação que tive em relação ao HPV, não deixa de ser uma infecção sexualmente transmissível, e o estigma, eu faço consulta de patologia do colo e as mulheres vêm com um estigma como se de culpadas se sentissem quando é uma infecção 80%, é uma pandemia. Corriqueira. Sim, eu falo ter um parceiro. Sim. Exato, e é isso muitas vezes. Mas será que eu estou a ser traída? Não, reparem como é de facto uma misinformation que ainda existe. E relativamente ao HPV, e depois a Mafalda pode completar, obviamente, vacinação. Portugal tem uma excelente campanha de vacinação. Consideras que fora do target que está instituído pelos nossos governantes, as pessoas se devem vacinar? Homens e mulheres? Acho que sim, e acho que principalmente agora na idade, ninguém sabe, não é? As mulheres vacinadas agora pelo Plano Nacional de Vacinação têm à volta de 31 anos. Sim. Não é? Mas agora a vacina já passou imenso tempo, portanto as mulheres que foram vacinadas agora aos 12 anos podem ter agora 40 e qualquer coisa, não é? Novos parceiros, novos HPVs, portanto a probabilidade de vacinarmos nesta fase, numa segunda fase, acho que é importante. Claro que não vai ser num programa de rastreio, implica, mas é uma vacina e acho que é a única vacina que nós temos contra um cancro do colo do útero e nós mulheres somos claramente afetadas e acho que é uma mais-valia nesta faixa etária. Mais porque as infecções sexualmente transmissíveis se têm verificado também numa faixa etária mais tardia. Sim, Mafalda, vou-te fazer agora uma pergunta. Falávamos há pouco de clamídia e gonorreia. Pode criar até infertilidade, sendo assintomática em alguns dos casos. Como consegues falar e desmistificar? Pode até dar dispareunia, dores ao nível do ato sexual. Como consegues abordar estes tópicos na tua consulta que é tão valiosa? Estas infecções, tornando-se sintomáticas, podem dar doença inflamatória pélvica e infertilidade e como também muitas delas são assintomáticas, às vezes só se descobrem no momento em que há um projeto de parentalidade e existe uma dificuldade. Pré-concepcional, quando a Irina pede e nós pedimos, claro que sim, vamos pedir as análises pré-concepcionais e depois de repente, espera lá. Exatamente. Aqui a abordagem tem que ser muito no sentido de combater o estigma associado às infecções sexualmente transmissíveis. Temos um estigma histórico também muito pesado em relação ao HIV, por exemplo. Que é uma doença crónica. Exatamente. Cronificou. Sim. Mas que quando surgiu esteve muito associada à homossexualidade, existência de relações sexuais com múltiplos parceiros e, portanto, ainda continuamos a associar infecções sexualmente transmissíveis à promiscuidade. Exato, quando na verdade o fazem errado, exatamente. Não devemos, é comportamento e não um grupo. Exato. Então, nas consultas, aquilo que nós devemos fazer é combater estas desinformações, já que a informação não veio de casa ou das escolas. Por vezes estas consultas acabam por ser um ótimo espaço para se informar as pessoas. E que ótimo espaço de literacia para a saúde, exatamente, de facto. E ter assim o tempo para nós, sociais, não é? Verdade, assim como as redes sociais, como estavas a dizer. Mas não deixa de ser curioso, como a Irina nos estava a dizer há pouco, quando fizeste o post ou o reel sobre aplicações, teres perdido o maior número de seguidores, quando na verdade é tão corriqueiro o seu uso. Portanto, sem medo, sem vergonhas e viver a nossa sexualidade da forma mais saudável possível. Irina, vou chutar para ti uma pergunta polémica. Achas que os homens dão suficientemente atenção a uma infecção sexualmente transmissível versus mulheres?
No caso, por exemplo, estávamos a falar da clamídia e da gonorreia, é difícil, não é? Porque como é uma infecção assintomática, as pessoas podem ser portadoras e são transmissoras, Claro. não é? Portanto, as pessoas quando chegam a uma doença inflamatória pélvica com internamento, com necessidade de cirurgia, eu às vezes opero senhoras e tenho a noção que tiveram infecção de clamídia porque se vê mesmo numa pelvis, consegue-se detectar. Macroscopicamente, à tua observação. Sim, é e é uma doença que foi crónica, não é? Que não está naquela altura, mas que faz umas lesões a nível do útero e dos ovários e que nós temos a noção que são clamídia. Mas se é uma infecção que não tem sintomas, é normal que a mulher e o homem não deem, não valorizem, não é? O foco não esteja Não têm sintomas, não certo. é? Eu acho que as pessoas só valorizam que estão doentes ou que têm uma infecção ou que precisam de tratamento e orientação ou que estão a infectar o próximo, não é? Se tiverem sintomas, se não tiverem, toda a gente acha que acontece ao outro, não a ele próprio. Exato, é só uma vez, não vai Sim, acontecer nada, claro. não é? Mas basta uma vez para acontecer tudo e a nossa vida mudar completamente, não só a nossa vida, mas também a vida de quem está perto de nós. Portanto, obrigado, Irina. É de facto uma resposta política, mas que eu gostei. Mas às vezes é uma infecção, imagina, pode ser um herpes, não é? Exato. Um herpes genital pode surgir. E é uma doença que eu às vezes digo, depois dizem, mas então eu agora já não posso ter relações, como é que é com o meu parceiro? Eu digo sempre, nós temos herpes nos lábios e cumprimentamos-nos e não deixamos, Exato. portanto não é pela localização que deixamos de poder viver a nossa vida sexual do modo que acharmos, não é? Sim. Mas pronto, pode haver transmissão, isso é verdade. Pode haver transmissão, aí está. Daí o screening essencial. Sim, mas acho que também, desculpa, Diz. acho que é importante também deixarmos claro que o preservativo é muito, muito importante, mas que não protege totalmente contra as infecções sexualmente transmissíveis, até porque há infecções que poderão ser transmitidas pelo contacto com pele, contacto com ferida, contacto entre sangue, não é? Ou transmissão vertical também. Verdade, o próprio HPV pode passar a barreira do preservativo. A clamídia também. A clamídia também. A clamídia é transmissão mãe-filho, vertical, como estamos aqui a dizer. Daí que seja como forma de impedir a disseminação de uma infecção sexualmente transmissível, é mesmo muito importante que as pessoas façam testes regularmente. E o CDC, o Centro para o Controlo de Doenças, já estipulou que jovens entre os 20 e os 24 anos idealmente deverão fazer testes anuais para clamídia e gonorreia como forma de detecção precoce. Lá está, se vamos detectar ou aumentar o screening, vamos ter mais tratamento depois, porque vêm os positivos. Saber de facto lá para casa, no trânsito, em casa, que a partir de 2025 já é comparticipada a análise da clamídia e da gonorreia no Serviço Nacional de Saúde. Mas é importante que tenham acessibilidade, mas que também marquem consultas, façam o rastreio, o exame ginecológico, vão ao médico de família, vão à sexóloga. Vamos falar agora um pouquinho de infertilidade e a associação que nós temos com as infecções sexualmente transmissíveis. Mafalda, na tua consulta e quando nós falamos nos tratamentos de radio-oncologia que afetam a fertilidade das mulheres a médio e a longo prazo, uma infecção sexualmente transmissível acima ou com os tratamentos de radio-oncologia estraga tudo ou podemos melhorar ainda este caminho da fertilidade? Se nós estivermos a falar, por exemplo, de uma infecção por HPV que depois se desenvolve em cancro de colo do útero, muitas vezes os tratamentos irão envolver uma cirurgia com remoção parcial ou total do útero, e isso claro que compromete a fertilidade. Em relação à radioterapia, depende muito do local onde que se está a tratar, que se está a irradiar, mas os ovários, por exemplo, são órgãos extremamente sensíveis à radiação e que com pouquíssimas doses de radiação já entram em falência e, portanto, comprometemos aqui sem dúvida a fertilidade. Fazem-se tratamentos antes de conservação, antes de passarmos para esta parte da radioterapia? Claro que sim, sim. Okay. E mesmo na quimioterapia faz-se preservação da fertilidade, precisamente porque nós sabemos que os tratamentos oncológicos
e sobretudo nas pessoas jovens, não é? Claro, são agressivos. Muito agressivos e portanto, faz parte dos bons cuidados em saúde. E do protocolo. E dos protocolos, claro que sim. Preservar a fertilidade das pessoas que são submetidas a tratamentos oncológicos, para que isto não seja um tema. Claro, para que seja de facto mais um passo no tratamento para a cura e para depois voltarmos à nossa vida e sabermos que temos todas as opções em aberto. E porque as taxas de cura felizmente estão a aumentar e as pessoas vivem mais anos e nós queremos que vivam na sua plenitude. Graças aos médicos, à medicina e à ciência e também às políticas do governo, seja ele qual for, que também ajudam os mais necessitados. Falar contigo, Irina, desta questão da infertilidade. Falávamos da educação nas escolas, clamídia, gonorreia, podemos também falar de sífilis. De que forma é que estas infecções, a longo prazo, podem comprometer o projeto parental dos adolescentes que se tornam adultos depois? Sim, eu acho que a infertilidade hoje em dia, estamos a falar dos tratamentos de oncologia, mas quer dizer, é uma ínfima parte na infertilidade que nós temos assistido. Os números de infertilidade têm subido a olhos vistos, principalmente a infertilidade masculina. Estas infecções sexualmente transmissíveis podem implicar maior risco de infertilidade e eu acho que a educação sexual também vai passar, se isto fosse instituído nas escolas como deveria ser, a infertilidade vai fazer parte também de falarmos das mulheres cada vez mais serem alertadas para a necessidade de fazer crioobservação. A sociedade encosta-nos a sermos mães cada vez mais tarde. Sim. Eu própria, quando vejo uma rapariga grávida de 20 anos, nós olhamos 20 anos, se calhar é das poucas na consulta, não é? Certo. Mas eu digo sempre, aos 20 anos é a altura ideal para parir, é essa que vai correr tudo bem. E as infecções com o aumento porque nós quando temos uma doença inflamatória pélvica, portanto ela é assintomática, tem uma ascensão dos micro-organismos a partir da vagina e vai se instituir no útero e nos ovários, que provocam muitas vezes um exudado purulento, uma infecção dos órgãos que acabam por os colar uns aos outros e a anatomia fica alterada e é esta infertilidade por a anatomia ser alterada que leva a esta questão da infertilidade. E quando chegamos a esse ponto de querer ser, mas afinal aconteceu alguma coisa antes. Pode ter havido alguma coisa antes e que implique nesta parte da anatomia. Claro que normalmente os ovários, se não houve intervenções cirúrgicas que tivessem diminuído a reserva ovárica, ou seja, com a intervenção nos ovários, os ovários podem ter capacidade de ovular, mas vai necessitar naturalmente de uma técnica de procriação medicamente assistida, seja uma FIV, e que implique investigação em relação a esta parte da infertilidade. Até porque quando falamos de FIV, infelizmente, os tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde são difíceis e deverá ser sempre os hospitais privados e as clínicas privadas o auxílio, infelizmente ou felizmente, mas primordial. Quando falamos de capacidade financeira, pobreza, misinformation, iliteracia e infecções sexualmente transmissíveis, elas estão lado a lado, nós sabemos, até pelo know-how e pelo dia-a-dia. As escolas não podem fazer todo um papel que se faz em casa, portanto não é só ter filhos, é educá-los, a parte mais difícil até, porque para Paris temos a ginecologista da melhor amiga, a nossa Irina, que também é obstetra. Mas para educar. Mas agora vamos falar de educação em territórios específicos. Nos territórios em que as escolas não estão disponíveis, em que as comunidades não fazem o seu trabalho. Vocês certamente que conhecem casos em que gravidezes não foram planeadas, em que a educação sexual, o sexo em si vive-se apenas para reproduzir. O que diriam vocês a estas meninas que se vão tornar mulheres, como podem mudar o estigma dentro da sua própria comunidade? Olha, eu já fiz algumas sessões mesmo em escolas profissionais, portanto normalmente em populações mais carenciadas que acabam por se candidatar a este tipo de curso e era impressionante porque as adolescentes não sabiam nada. Pois. Havia algumas já mães naquelas reuniões, mas não sabiam nada, portanto... Eu acho que é super difícil. Eu também já fiz educação sexual a crianças de 5 anos. E parece que engraçado. Assim engraçado, não é? Mas as crianças com 5 anos perguntam.
Claro, sem medo, não é? Tens que dizer a realidade e tens que falar. Não vale a pena dizer vem para a cegonha. Não, eles não vão acreditar. E é explicar as coisas, claro, com o seu vocabulário, não é? Porque nós não sabemos. Há de haver uma criança de 5 anos que está habituada, a outra nem tanto. Sim. Pronto, e às vezes, de vez em quando, nas redes sociais se vê isso. Até a Jéssica Ataíde falou de um livro de falar Sim. com o filho, não é? E eu acho que nós temos que dizer os nomes, não é? Abertamente e de uma forma ligeira. Se calhar não falar em pipi, falarmos em vagina e vulva, claro, não é? Claro. Dar os nomes aos bois. Não é? Precocemente, nunca é cedo para começar, e enquanto pais, enquanto cuidadores, não devemos tentar adivinhar quando é que os nossos filhos vão começar a iniciar a sua Que vida é sempre sexual. uma dúvida. Porque geralmente chegamos tarde demais quando tentamos adivinhar. Portanto, começar desde cedo, ir falando com frequência, ir incluindo estas conversas nas conversas do dia-a-dia e não estarmos preocupados em partilhar informação a mais, porque este é um daqueles casos em que mais vale dar informação a mais do que a menos, porque isto está provado que as crianças e os adolescentes fazem melhor as suas escolhas quando conhecem os riscos, e isto inclui-se as infecções sexualmente transmissíveis, conhecendo os riscos, conhecendo formas de transmissão. Os adolescentes e as crianças conseguem escolher melhor, e existe uma tendência para atrasar o início da atividade sexual também. Portanto, ter estas conversas acho que é a melhor forma de prevenção de infecções sexualmente Eu não transmissíveis. diria melhor, até porque informação de facto é poder. Meninas, nós estamos quase a despedir-nos dos nossos ouvintes, mas eu vou fazer mais uma pergunta. É corriqueira, ela chega-me à consulta várias vezes com as grávidas que sigo. Doutores, eu posso ter sexo com o meu marido ou posso ter sexo com a minha mulher? Estou grávida. Sim ou não? Às vezes o principal medo parte do marido. Os homens têm muito medo de magoar o bebê, não é? É isso, como é de chegar à cabeça, de sentir. Pronto, é engraçado, mas é desmistificar. Mas alguns mesmo desmistificando Não quando dá. têm a ideia. Eu acho engraçado, de facto eu acho mesmo engraçado. Eu respondo a rir, mas sempre que eu foco este tópico, é engraçado da forma como os homens se sentem tão indefesos nesta parte e quase a sua masculinidade não fica afetada porque é em prol do bebê. Mas olha, isso parte para às vezes das famílias, não é? De Sim. quererem proteger a rapariga da família e não o rapaz. O rapaz é como se soubesse tudo. E eles são os principais veículos de transmissão, não é? Nem mais? E portanto eu acho que é como um todo, falarmos com todos. Sim, com todos e de uma forma bastante partilhada. Regra geral, numa gravidez de baixo risco não há contraindicação para a atividade sexual em nenhum dos trimestres. Se houver uma gravidez de alto risco ou sangramentos, aí devem discutir com o obstetra, e porque é caso a caso mesmo. E podem sempre olhar para a ginecologista da melhor amiga. Ora bem, meninos e meninas, nós acabamos por hoje. Foi rápido, o tempo corre e urge, mas podem ver, ouvir novamente, e se tiverem dúvidas já sabem, podem seguir e fazer todas as perguntas à doutora Mafalda Cruz MedSex, ou então à doutora Irina em A Ginecologista da Melhor Amiga. Eu vou ficar por aqui juntamente com o meu irmão gêmeo de Twin Talk e também no grupo Germano de Sousa. Eu mando-vos um beijinho e voltamos a ver-nos brevemente.